Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.simpar.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Simpar e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fernando Simões, diretor-presidente, e o Sr. Denis Ferrez, diretor vice-presidente executivo de Finanças, Corporativo e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início na divulgação dos resultados da Simpar do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025. Quero, em nome dos nossos mais de 56 mil colaboradores, agradecer a participação de todos vocês. Vamos começar pela página 3. É importante salientar que quando divulgamos o resultado de 2024, nós informamos ao mercado, dentro da nossa transparência, do nosso planejamento estratégico do novo ciclo, que era extrair valor de tudo que foi construído. Fizemos muito capex no ano de 22, 23, 24, e que estavam posicionados para ganhar market share, ter mais volume, com menos capex, maior geração de caixa e podendo, inclusive, fazer alguns desinvestimentos. E na página 3 já mostra a nossa eficiência operacional, mas é o início desse novo ciclo. Mas a nossa maior felicidade ainda é acreditar que temos mais eficiência operacional, temos mais produtividade a melhorar, temos tudo para melhorar mais a nossa geração de caixa. Aqui, então, falando alguns dos números que mostram esse início dessa transformação, nós tivemos uma receita bruta de 12 bilhões e 400 milhões no quarto trimestre de 25, com um crescimento de 6% sobre o mesmo período do ano passado. Tivemos um aumento do nosso EBITDA de 55%. Tivemos 4 bilhões e 100 milhões de reais. Se excluir a venda da Ciclus Rio, que em linha com o nosso planejamento estratégico fazia parte do desinvestimento, nós tivemos um crescimento de EBITDA de mais de 20%, com um crescimento de receita bruta de 6% e com um capex líquido muito menor do que comparado com o ano de 2024. Isso mostra a nossa eficiência e como é que nós estamos extraindo valor de tudo que foi construído. Tivemos um lucro de 543 milhões, excluindo a Ciclus Rio, tivemos um lucro negativo de 69 milhões de reais. Quando olhamos o nosso ano consolidado, fechamos 2025 com 47 bilhões e 800 milhões, um crescimento de 7%, mas o EBITDA, excluindo a Ciclus Rio, com um crescimento acima de 15%, o que é o dobro do nosso percentual de crescimento da receita bruta de 25%, o que mostra um pouco dessa eficiência operacional que nós estamos extraindo de tudo que foi construído. Fechamos o ano de 2025 com 12 bilhões e 800 milhões de reais de EBITDA. Quando nós olhamos alguns dos nossos principais destaques financeiros, é o recorde de receita. Tivemos um crescimento do EBITDA de 24% no ano de 2025. É a nossa menor alavancagem dos últimos 15 anos, encerramos com 3 vezes, e o nosso menor capex líquido dos últimos 5 anos. Em linha com o nosso planejamento estratégico, executamos a venda da Ciclus Rio por 1 bilhão e 800 milhões de reais, o que mostra um retorno de 27% ao ano de 21 para 25. É importante aproveitar essa oportunidade para mostrar a transparência da nossa governança. Essa empresa foi adquirida da holding da família controladora da Simpar. Isso foi votado e aprovado pelos nossos acionistas minoritários e gerou este retorno em 4 anos.
o que mostra a qualidade do ativo da execução e a assertividade da desmobilização. E também ainda nessa página a gente mostra algumas das captações que foi feito nesse período e a nossa capacidade de acessar capital dentro do mercado financeiro. Aqui então tem alguns dos principais números que mostram a capacidade da nossa gente de extrair valor de tudo que foi construído, que estamos no mercado de grande resiliência, de grande oportunidade e com posicionamento de destaque em quase todos os mercados que nós atuamos. Temos as empresas que vocês conhecem dentro do nosso ecossistema, grande parte delas nós somos líder, quando não somos líder, somos vice-líder, mas acima de tudo, somos inovador, com foco no cliente, ganhando market share, isso tudo feito a gestão pela nossa gente. Temos uma diversificação de negócio e de receita muito grande, todos eles dentro da economia real, com grande oportunidade de desenvolvimento, mas acima de tudo, uma resiliência muito grande, independente do momento econômico. E os nossos contratos são de longo prazo. Aqui está na página 4, que a gente fala um pouco da execução nossa, do nosso planejamento estratégico, das bases construídas nos últimos anos, da qualidade da nossa gestão em cima do modelo de gestão que a gente costuma dizer é o nosso jeitão. E esse jeitão tem trazido esses resultados e essa eficiência independente do cenário econômico. Ou seja, com 35% a menos de capex líquido, nós tivemos um crescimento na receita de 7% e um aumento de margem de EBITDA, excluindo o movimento da venda da Ciclus Rio, tivemos 2 pontos percentuais praticamente de aumento de margem do nosso EBITDA. Nosso EBITDA cresceu 24% no período de 2025 e 24% quando vê EBITDA colaborador. E tivemos uma queda, conforme já dito, na alavancagem de 3,6 para 3 vezes, o que significa que é o menor índice de alavancagem nossa dos últimos 15 anos. Passando agora então para a página 5, a gente começa então falando da JSL, teve uma forte geração de caixa, maior utilização dos seus ativos, tem feito muito menos capex, como consequência reduzida a sua alavancagem. Faz parte do nosso planejamento estratégico. E vocês podem ver que os números dela também, a receita teve um crescimento consolidado no ano de 2025 de 6%, mas o seu EBITDA mais de 16%, o que mostra a sua eficiência operacional. E mais do que isso, ela está dividida em 3 companhias independentes. Foi criado a Intralog, que é uma empresa de intralogística, são empresas que operam dentro das indústrias ou fora com armazenagem, com movimentação interna, está dentro da unidade produtiva de algumas das principais indústrias do Brasil. Isso é de maneira de comunicar que vocês possam avaliar o negócio da melhor forma da JSL. Temos o serviço dedicado, onde é transporte basicamente, mas muitos desses com frota ou com terceiro, responde 75% da receita. A Intralog, que foi criada uma empresa completamente independente a partir de abril agora, com 20% da receita. E temos a JSL Digital, que tem 5% da receita, mas com grande potencial de crescimento, 100% asset light, e é uma companhia que está só começando. E aqui, a gente tem aqui algumas das principais entregas ainda na página 5 embaixo, que a gente fala da geração de caixa, do investimento e da rentabilidade, ou seja, um mercado ainda extremamente fragmentado, com grande potencial de crescimento, e essas 3 avenidas com empresas independentes começam a ser apresentadas para que vocês possam avaliar e perceber como a JSL é uma empresa diferenciada e diversificada. Aqui na página 6, então, temos a Movida. Em linha com o nosso planejamento estratégico, nos últimos 3 anos, a Movida transformou seu mix da frota, fez os seus movimentos antecipação na necessidade do cliente. Nosso grupo como um todo é apaixonado pelo cliente, nós antecipamos a sua necessidade. Através disso, digitalizou o processo, melhorou sua eficiência dentro operacional, na qualidade do seu atendimento, buscando um maior encantamento. Com isso, trouxe em 2025 mais de 600 mil novos clientes, melhorou o seu ROIC, tem o melhor ROIC do setor no Brasil e reflete essa execução com excelência. Tem melhorado a sua ocupação, melhorado o seu custo. Com isso, a gente pode ver que com muito menos capex, ela cresceu a sua receita 9%, mas o seu EBITDA cresceu mais de 20%. Isso mostra a sua transformação na sua execução. O mais importante, tem muito mais para ser feito, seja na redução de custo, seja na ocupação operacional, seja no giro do seu ativo e busca constante no encantamento do seu cliente. Nós trazemos clientes novos, mas nós buscamos a fidelização desse cliente.
E com esse nosso jeitão, ela contribuiu com a transformação do mercado de locação e tem trazido cada vez mais clientes para o segmento, o que para nós é um grande prazer, felicidades e uma satisfação. Temos agora aqui na página 7 a Vamos, que é a maior empresa de locação de máquinas e caminhões do mercado, tem feito uma execução do seu planejamento estratégico de ter menos capex, pulverizar, diversificar mais os setores que atende, vender o seu estoque, que é fundamental, mas acima de tudo o que ela tem demonstrado no ano de 2025, que eu queria chamar a atenção de todos vocês. O índice de renovação, o mesmo ativo dos contratos que estão se encerrando depois de 5 anos, tem renovado mais de 50% com o mesmo ativo por um período médio de mais 21 meses. Isso mostra uma necessidade de menos capex e um yield melhor, porque o mesmo ativo, com 5 anos, a gente propõe para o cliente, é melhor ele prorrogar por 2 anos do que pedir um ativo novo. Seria muito mais caro. Segundo ponto, o sempre novo, seja de retomado ou seja de evolução antecipada, nesse sempre novo também nós temos relocado ele por 2, 3 anos. Isso mostra a nossa capacidade de realocação do mesmo ativo, com menos capex, e você tem um yield melhor. Nós, desde o início do lançamento da Vamos, nós falamos dessa oportunidade, que estamos podendo comprovar agora. Isso vai contribuir para a gente reduzir os nossos estoques, ter um melhor resultado e uma maior ocupação. É isso, gente. A Vamos é um mercado fantástico e que tem uma grande oportunidade. E lembro também que nós dizíamos sempre da nossa capacidade e que o nosso modelo de ativo, nosso mix, tem alta liquidez. E tem se mostrado a nossa capacidade da nossa gente da venda desses ativos da Vamos, que tem sido os números recorde trimestre sobre trimestre, e ainda tem melhorado e vai melhorar muito mais, o que mostra a qualidade dos nossos ativos e o mix e a capacidade da nossa gente de executar a venda. Na página 8, nós temos aqui a Automob, que é o nosso grupo de concessionárias. Quero aproveitar a oportunidade aqui para compartilhar com vocês, chamar a atenção de alguns números transformacional da Automob, que é o número de vendas de veículos seminovos, o número de aumento de venda de veículo leve por ponto, a nossa transformação nos nossos indicadores de F&I, e lembrar a todos vocês que, embora as melhorias dos números tenham apresentado em venda, em EBITDA, no resultado, na margem bruta, no F&I, a Automob ainda está, durante o ano de 2026, passando pelo processo de consolidação, seja de processo administrativo, seja de sistema. Acabou agora praticamente 100% da construção ou da reforma das lojas, iniciando um ciclo de integração e de otimização dos seus espaços. Eu acredito muito que isso será concluído, essas bases, esse movimento, até o final de 2026. Cada trimestre melhorando, mas entrando no ano de 2027 de uma forma muito diferenciada. E hoje já é uma companhia diferenciada, seja pela diversificação do seu portfólio de automóveis leves, caminhões, máquinas no agro, tá certo? Seja pela sua diversificação de regionalidade, mas aonde ela opera, ela tem escala, tem volume. E isso contribui muito para a eficiência operacional e a gente extrair valor disso tudo que foi construído. Passando então agora na página 9, a gente fala um pouco da CS Infra, e como a gente sempre disse, temos focado em negócio na área social, na área ambiental e na área de mobilidade. O Brasil é um país de muitas oportunidades de novas PPPs e concessões, que são nichos que a gente acredita que a vocação seja prestação de serviço, que não vai comprometer a nossa estrutura de capital e vai nos dar a oportunidade de criar serviços de longo prazo. Isso tem sido feito através da CS Infra, da qual a equipe tem feito isso com maestria, com uma responsabilidade, com uma governança, seja nos seus orçamentos, na sua execução e nas suas entregas. Ao mesmo tempo que acabamos de entregar o Porto na Bahia, o Atu 12 e o Atu 18, que estão começando as operações 100%, que mostra a capacidade e a excelência na execução e nas entregas, no cronograma de tempo físico e financeiro. Também iniciamos aqui tendo a felicidade de ganhar o lote norte e sul de construção de 40 escolas no estado do Paraná, com a qualidade do edital do seu fundo garantidor e a qualidade dos seus anteprojetos no dimensionamento, que foi possível fazer um orçamento com grande eficiência. Estamos muito felizes com essa conquista, é o nosso início na infra social. Temos aqui a CS Mob, que é em Cuiabá, conforme já falamos, MOB, que são os terminais em São Paulo,
Temos aqui também uma conquista para a gente importante, que é o Porto do Amapá, pequeno, mas extremamente a gente acredita muito no desenvolvimento do Amapá e passa por soluções logísticas, e o Porto é um ponto dessa oportunidade. Temos aqui a ACS Rodovias, tivemos a conquista também no Mato Grosso, enfim, temos aqui o nosso portfólio sendo criado com uma eficiência muito grande. Em 2026 vocês já começam a ver algumas entregas de EBITDA e de transformação de valor, conforme vocês podem ver no nosso material mais detalhado. Temos aqui a Ciclus Ambiental, com a experiência comprovada, a qualidade dos nossos ativos passa pelo valuation que foi feito pela execução na venda das Ciclus Rio, pode ver a capacidade da nossa gente, a qualidade do nosso ativo, isso você vê com o preço marcado da venda, e a Ciclus Ambiental tem muita oportunidade, como por exemplo, em Cuiabá, construímos, está pronto para operar um centro de tratamento de resíduo localizado em Várzea Grande. É isso, gente. Todos esses negócios com grande oportunidade de crescimento e mais negócios pela frente. Temos aqui a CS Brasil, que ela busca eficiência de serviço de mobilidade e terceirização de frota para o setor público com o motorista. O que diferencia a CS Brasil é que a gente faz a operação, então tem um transporte público, mas tem algumas outras operações que é com o motorista, e mostra aqui também um crescimento e um aumento de margem, e uma geração de caixa, uma receita líquida e novos contratos sendo gerados. Na página 13, temos aqui a BBC, o nosso banco, tem a carteira de crédito, que o foco é financiar os nossos seminovos. Temos focado nisso, temos uma inadimplência mais baixa do mercado, temos tido um crescimento da nossa carteira, mas todos eles com muita qualidade. Quero reforçar a vocês, é um banco de nicho, pequeno, mas de qualidade. A nossa média de entrada é de 35% a 40%, temos um spread médio por volta de uns 9% a 10%. Ou seja, são operações com garantias reais e ainda é um banco que está em desenvolvimento, e ele, quando tiver uma escala um pouco maior, vai diluir os seus custos e com isso aparecer um resultado diferenciado para vocês. A gente acredita muito nisso e temos grande oportunidade dentro do nosso ecossistema. Passando aqui então para a nossa página 14, a gente fala de alguns dos nossos principais destaques financeiros consolidados. Quero então passar aqui a palavra para o Denis, que vai aqui apresentar para vocês alguns dos nossos principais números. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, falando aqui dos destaques financeiros em base consolidada na página 14. Tivemos uma receita líquida no trimestre de 11 bilhões 177 milhões de reais, uma alta de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. E já quando olhamos o ano completo de 25, totalizamos 43 bilhões 147 milhões de reais em receita líquida, o que é 8% superior ao ano de 2024. Quando falamos do EBITDA e da margem EBITDA, tivemos no quarto trimestre um EBITDA de 4 bilhões de reais, com uma margem de 36,4%, e tivemos no ano um EBITDA de 12 bilhões 754 milhões de reais e uma margem de 29,6%. Gostaria de trazer aos senhores a lembrança de que esse é o quarto trimestre de 25, foi o trimestre em que nós monetizamos o nosso investimento na Ciclus Rio, onde nós dobramos o nosso capital, e que implica dizer que deu uma taxa interna de retorno da ordem de 30% ao ano, e que se eu normalizasse esses números por esse efeito, teríamos então um EBITDA no trimestre de 3 bilhões e 100, que ainda assim seria 20% maior do que o mesmo período do ano anterior, e teríamos um EBITDA no acumulado do ano de 11 bilhões e 800, ainda assim 15% superior ao ano anterior. Quando olhamos o lucro operacional, abaixo à esquerda, ele totalizou 2,9 bilhões de reais no quarto trimestre, que é um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano anterior, e se normalizarmos pelo efeito da monetização da Ciclus, ainda assim seria um incremento de 22%. Em base acumulada, o lucro operacional medido pelo EBIT totalizou 8 bilhões 170 milhões de reais, uma alta de 24% em relação ao ano de 24, embora seja do nosso negócio. Se eu ajustasse pela venda da Ciclus Rio, ou seja, se eu retirasse esse evento, ainda assim seria um aumento do lucro operacional de 10%. Já o lucro líquido no quarto trimestre, com o benefício da monetização, ficou em 543 milhões de reais, né? Revertendo
o resultado negativo do quarto trimestre de 24 e no ano acumulado de 2025 totalizou um lucro líquido consolidado de 213 milhões de reais, superior aos 94 milhões observados no ano anterior. Apenas um pequeno comentário em relação à margem EBITDA. Temos à direita diferentes visões da margem EBITDA, né? Seja ela consolidada, de serviço ou de venda de ativos. Eu queria dar um destaque para a margem EBITDA de serviço, que essa melhorou 8 pontos percentuais, né? Então, acho que esse aqui mostra muito do nosso foco na execução e que daremos continuidade dentro do ano de 26. Com isso, então, passamos para a próxima página, página de número 15, onde a gente apresenta os senhores que, confirmando o que havíamos dito em relação ao nosso planejamento estratégico, o nosso CAPEX líquido diminuiu. Ele representou no trimestre uma queda de 16%, mas mais importante é a visão anual, onde apresentamos uma redução do investimento líquido de 35%. E mesmo com essa redução de 35%, a gente mostra na tabela abaixo que crescemos em receita em todas as nossas verticais de negócio e crescemos também em EBITDA em todas elas, né? Novamente, ratificando o nosso foco em extrair mais daquilo que já foi construído. Passando para o próximo slide, slide número 16, a gente traz essa magnitude do CAPEX líquido vis-à-vis a geração de caixa da companhia medida pelo EBITDA, né? Então, a gente trouxe aqui um retrospecto desde 2020, onde a gente, de 2020 até 2022, investiu acima da geração de caixa, né? Fazendo com que esse índice fosse, então, abaixo de 1. E aí, a partir de 23 e 24, onde há uma fase mais severa da construção das bases já estava ficando para trás, isso começou a entrar em equilíbrio, rodando em torno de uma vez, né? Uma vez o CAPEX líquido versus a geração de caixa medida pelo EBITDA, e neste ano mudou bastante, né? A gente tem uma relação em que o EBITDA é praticamente 2 vezes maior do que o CAPEX líquido feito. Então, o CAPEX líquido não só é menor em 2025, né? E é o menor desde 2022, mas também o tamanho da companhia é maior. Então, em termos relativos, isso é bem menos material quando comparado com a geração de caixa, né? Dado que aqui a evidência do índice mostra que a geração de caixa superou quase que em 2 vezes esse investimento líquido. Passando então para o próximo slide, slide número 17, a gente fala do grupo em base consolidada no que diz respeito à liquidez e cronologia dos vencimentos, né? O somatório dos passivos, ex o Banco BBC, como a gente tem apresentado historicamente, totalizou 39,6 bilhões de reais, o que demonstra uma queda de 4% na comparação com o ano de 2024. A posição de caixa permanece bastante robusta, como historicamente a gente tem praticado, 14 bilhões de reais, que se somado a outros instrumentos de liquidez e captações já realizadas, seria equivalente a 18 bilhões de reais. O prazo médio da dívida líquida se mantém em torno de 4 anos. Já a cobertura da dívida em relação ao que se tem no curto prazo é de 2,6 vezes. Ou, de outra forma, se olharmos até quando você cobre das amortizações futuras, seria aproximadamente 2028. Apesar de estarmos vivendo um cenário econômico bastante volátil, temos conseguido conduzir as nossas captações de maneira normalizada. Isso se dá em função do nosso modelo de negócio, que está inserido dentro da economia real e que continua sendo demandado mesmo em cenários adversos, ao fato de que temos uma base de clientes bastante diversificada e uma geração de receita fundamentalmente baseada em contratos de longo prazo. Isso são fatores que, conjuntamente, a alocação do nosso capital em ativos que possuem um mercado secundário forte, tem nos garantido o acesso às linhas de financiamento nas condições mais adversas que a economia brasileira passou, passa ou mesmo a economia global.
A prova concreta disso é que no ano de 2025 fizemos 53 emissões para o grupo, totalizando 11,2 bilhões de reais com um prazo médio de 4,3 anos e algum custo médio para o grupo de CDI mais 1,9%. E mesmo no quarto trimestre, respondeu para uma parte material dessas captações. Foram 4,6 bilhões de reais do total de 11,2 do ano ocorridas no quarto trimestre. E nesse início de ano, né, já estamos aqui em março, eu posso antecipar aos senhores que já efetuamos 9 emissões, um volume total de 4,2 bilhões de reais e uma taxa média que coincidiu com a do ano de 25 de CDI mais 1,9% ao ano, só que com um prazo médio um pouco mais dilatado, 5,1 anos. Gostaria, antes de passar desse slide, lembrar aos senhores que apesar da gente fazer o somatório do grupo nesses 39,6 bilhões de dívida líquida, ela está dividida, ela está individualizada dentro das nossas linhas de negócio, que tem uma governança e tem uma individualização de acordo com a sua base de acionista. Ou seja, eventos de Simpar não afetam as nossas subsidiárias. Elas estão independentes e uma subsidiária também não afeta a outra, né? Principalmente falando daquelas que são de capital aberto. Eu acho que isso é importante para que não se pratique o simples somatório. É verdade, é fato, que a Simpar, como holding, ao consolidar, tem uma série de covenants que olha para o número consolidado, mas isso não explica a realidade de cada uma desses nossas verticais e seus compromissos com seus covenants e com a sua governança. Então, queria só destacar isso para os senhores e, com isso, passar para o próximo slide. No próximo slide, que é o slide de número 18, a gente já fala da Simpar como holding, do ponto de vista individual, né? Reportamos ao final do ano de 25 uma dívida líquida de 2,7 bilhões de reais, com uma posição de caixa de 3,6 bilhões de reais, uma liquidez bastante robusta, o que nos entrega um prazo médio de dívida líquida de mais de 5 anos, 5,5 anos, ou uma cobertura das amortizações futuras até 2031. E no ano de 25 efetuamos algumas recompras no total do valor de face de 190 milhões de reais, o principal de algumas emissões, na verdade 3 emissões distintas da própria Simpar. Por isso, então, gostaria de passar para o próximo slide, slide de número 19. Aqui a gente queria de novo enfatizar esse aspecto de previsibilidade da nossa geração de caixa, né? Trouxemos uma tabela para os senhores e fizemos uma segregação entre aquilo que a gente considera operação que tem lastro em contratos de longo prazo e versus as atividades que a gente tem no grupo que são de cunho mais de curto prazo. Vocês podem ver na legenda abaixo o que a gente considerou em cada um desses casos. Mas o importante aqui é frisar o seguinte: de uma geração de caixa livre após o crescimento e antes dos juros de 4,2 bilhões de reais, 82% disso vem de operações com contratos de longo prazo. É esse fator, junto com a diversificação de serviços, de clientes e setores e a alocação de capital em ativos que têm um valor residual importante, num país onde o mercado secundário deles é bastante ativo, é que tem nos garantido acesso a capital nos mais diferentes ambientes econômicos. Passando, então, para o próximo slide, gostaria de falar dos senhores um pouco da questão da alavancagem. Nesse slide número 20, a gente está destacando aqui que chegamos na menor alavancagem dos nossos últimos 15 anos, medido aí com base na dívida líquida EBITDA que a gente tem reportado, né? Terminando o ano de 2025 com 3 vezes dívida líquida EBITDA, enquanto que o ano anterior foi 3,6, então 0,6 vezes de queda, né? Num cenário onde a gente teve juros médios de 14,56%, a gente conseguiu entregar essa desalavancagem para os senhores, que era um compromisso nosso, estava dentro do nosso planejamento. Então, está aqui, está entregue, é o menor número nos últimos 15 anos. Quando a gente olha também a métrica com base na dívida líquida e EBITDA adicionado, esse também apresentou uma queda, esse mostra o índice de 2 vezes,
e é uma queda de 0,3 vezes em relação ao fechamento do ano 2024. Então, com isso, a gente entrega mais um item daquilo que a gente tem dito aos senhores e que estava dentro do nosso planejamento. A gente tem sempre esse olhar interno nos níveis de gestão sobre o retorno do capital investido. Então, o nosso retorno do capital investido aqui no conceito do ROIC produtivo fechou o ano de 2025 em 16,6%, o que representa 2,9 pontos percentuais acima do custo médio da dívida bruta após impostos com base no ano de 2025. Gostaria então de passar para o próximo slide, slide número 22, onde a gente traz aos senhores o aumento de capital privado anunciado no início desse mês de março de 2026, com o suporte do BNDESPar. É uma operação que está em linha com o nosso planejamento estratégico, com as nossas execuções voltadas para o longo prazo, tem foco em eficiência, desenvolvimento sustentável e aprimoramento das cadeias de logística, mobilidade e infraestrutura, impulsionando a inovação e colaborando com a competitividade do país. É um aumento de capital que pode atingir até 3,1 bilhões de reais, divididos entre Simpar, Movida e Vamos. Acho que é importante valorizar aqui que o direito de preferência e as condições do aumento de capitais elas são equitativas para todos os acionistas de Simpar, Movida e Vamos. E apenas detalhando aqui, o limite máximo do aumento de capital de Simpar é de 2 bilhões de reais, dos quais o limite mínimo já está garantido de 1.400 bi, e no caso de Movida e Vamos, o máximo a ser atingido pode ser 750 milhões de reais, 600 milhões de reais, respectivamente, e no caso de JSL, o BNDESPar detém o direito de uma opção de compra de até 5% do capital da companhia a ser realizada em até 30 dias após a homologação do aumento de capital de Simpar. Com isso, então, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora, então, na página 23, nós vamos dar uma continuidade de mostrar algumas das oportunidades que nós temos de contínua extração de valor das nossas empresas, de todas as bases que já foram construídas. Mas antes disso, eu queria aproveitar, contribuindo com o que o Denis disse sobre o nosso aumento de capital, de dizer da nossa satisfação, da nossa felicidade, do nosso orgulho de poder ter o BNDESPar, ter nos escolhido para estar junto da gente, não só como acionista, mas como sócio de longo prazo e como brasileiro, muito nos honra e nos deixa feliz, pois tivemos a diligência com grande profundidade, com conhecimento, com pessoas técnicas que visitaram as operações, falaram com a nossa gente e resultou nesse aumento de capital. É importante o aumento de capital para nós, mas muito mais que o aumento de capital, é o selo, é o orgulho de ter o BNDESPar ao nosso lado. Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes de ter nesse novo ciclo o BNDESPar junto da gente. Agora falando então na página 23, da continuidade da nossa extração de valor em cima das bases que foram construídas, vou passar rapidamente para que a gente abra para pergunta e resposta. Quando a gente fala em menor necessidade de investimento, na maturidade operacional, todas as nossas empresas têm oportunidade. Seja a Movida, que já tem o seu mix de frota adequado, tem um posicionamento diferenciado e tem escala. Ou seja, necessita de muito menos investimento e pode trazer mais receita com menos investimento. A Vamos tem uma oportunidade gigante, seja na extensão do contrato, como disse, seja no Sempre Novo. A JSL vai ter um aumento maior na utilização dos seus ativos locados, uma prestação de serviço dos clientes de longo prazo e sempre ter a oportunidade de melhorar suas operações. A Automob fez toda a transformação da sua loja, seja em reforma, seja em construção. Agora é hora de extrair valor daquilo que está construído. Quando a gente fala de ações constantes de redução de custo, isso tem sido o nosso foco. Nós temos aqui o que a gente chama de PRC, um programa de redução de custo. Ele é contínuo e com muita eficiência. Em todas as empresas temos sido feito isso e ainda temos a oportunidade de continuar fazendo. Precificação justa. Eu queria dizer para vocês, mais uma vez, a nossa companhia faz 70 anos esse ano. E nós nunca vendemos nosso serviço pelo preço que o mercado vende. Nós vendemos nosso serviço com base, com governança em cima de planilha de custo, com preço justo e eficiência, que a gente contribua com o nosso cliente, mas eu sempre digo que a gente possa estar em pé para atender o nosso cliente sempre. Não adianta vender barato e acompanhar preço para a relação durar pouco, que a empresa não aguenta. Então,
eu quero mais uma vez reforçar vocês. A gente não controla juros, a gente não controla mercado, o que a gente controla são as nossas empresas. E a nossa gente que lidera cada uma de empresas, a nossa equipe é que faz acontecer para fazer frente a qualquer volatilidade que tenha. Seja de juros, seja de diesel, seja de preço de ativo, nós temos que navegar no mar que nos apresenta e não reclamar do mar que se apresenta. E é dessa forma que a gente precifica e contribui para o contínuo desenvolvimento sustentável da nossa empresa. Maximização de ativo é nossa obrigação, mas muitas vezes quando você vem em crescimento, você não faz isso com tanta excelência. Agora, com um crescimento menor, mas com uma eficiência maior, a gente tem extraído valor e maximizado muito nosso giro de ativo, eficiência e venda. Mostra ver a Vamos, a Movida vendendo cada vez mais do varejo, a JSL com a decisão de locar. É isso que tem acontecido, mas essa maturidade toda da eficiência nós ainda não executamos e vocês não conheceram os números. Esse destaque de 2025 é alguns dos principais números. E quando a gente fala na estrutura de incremento de capital, aí você tem várias oportunidades, hoje como Simpar e suas controladas. Seja do aumento da taxa de ocupação do RAC, seja na venda de ativos que a Vamos ainda carrega no seu estoque, que é muito grande, mas a qualidade dos seus ativos tem vendido. Não adianta vender ativo barato, tem que vender ativo pelo preço justo, e ela tem feito isso com eficiência. Esperamos que isso esteja adequado até o final do ano de 2026. E a JSL passou a focar em locação, desde que a preço justo, com isso vai ter uma maior geração de caixa, menor dívida e mais eficiência e flexibilidade. E automóvel tem muita oportunidade de tirar os seus ativos do agro, em compensação do giro de venda de carro por loja, seja seminovo e novos, a maior ocupação de lojas de seminovos, o que vai contribuir com a venda do novo, ou seja, essa eficiência vai trazer melhoria no nosso retorno e no nosso resultado. É isso, gente. São alguns dos nossos compromissos. A nossa obrigação é a geração de valor de forma sustentável e de longo prazo. Isso que a gente tem feito, tem focado no nosso negócio. Reciclamos o capital, como vocês viram na Ciclus Rio. Nós temos muitas oportunidades dentro do nosso ecossistema de extração de valor através da eficiência operacional, de cobrança de preço justo e de operar e reduzir custo cada vez mais, mas mais do que isso, fidelizando o nosso cliente, que o nosso negócio não é só preço, e sim oferecer o melhor custo-benefício à indústria que nos escolhe e àqueles que nos escolhem para estar ao nosso lado, usando o nosso serviço. Muito obrigado, quero agradecer a participação de todos vocês e abrir agora a pergunta e resposta que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha acontecido. Muito obrigado, gente. Estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, pode prosseguir. Oi, bom dia, Fernando, Denis, Vitor. Parabéns pelo resultado e obrigado pelo espaço aqui. Eu queria ver dois pontos com vocês. Primeiro, sobre o processo de desalavancagem, né? Esse TRI ficou mais em evidência nos números, principalmente pela venda da Ciclus Rio. E a pergunta é quais outras operações ou movimentos estratégicos poderiam fazer sentido dentro do grupo para continuar reduzindo a alavancagem e a dívida líquida na holding. E o segundo ponto, voltando no último slide, só para confirmar se vocês acreditam que as medidas dentre as medidas de melhoria operacional, a principal para o ROIC seria a redução de estoque ocioso e aumento da utilização. E se vocês veem oportunidades de melhora de margem EBITDA nas subsidiárias. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, André. É Fernando que está falando. André, vamos lá. Primeiro, dentro do nosso planejamento estratégico e delegado pelo nosso conselho, faz parte a desalavancagem da mesma maneira que faz parte a construção de todo o ecossistema que foi construído nos últimos anos, com alavancagem, com o dinheiro das instituições financeiras que nos confiam e que nos emprestaram. Então, nós sempre construímos a nossa vida e história. Esse ano nós estamos fazendo 70 anos do nosso grupo e sempre foi de uma forma que você faz uma construção, depois você extrai valor daquilo e a consequência é a desalavancagem. Então, você viu uma desalavancagem pela geração de caixa dos negócios operacionais, pela melhoria dos negócios operacionais e, por exemplo, pela venda da Ciclus.
né? E a venda da Ciclus fez parte da nossa estratégia. Muito mais do que a venda, eu acho que trouxe um monte de coisa junto com essa venda. Primeiro, ela mostra o nível da nossa governança. Há 4 anos atrás, nós fomos no mercado, essa empresa era uma empresa da holding da família, e nós colocamos ao mercado os acionistas que nós acompanharíamos as decisões deles, dos minoritários. Eles decidiram, tá certo, pela aquisição desse ativo da holding da família. Nós adquirimos esse ativo, continuamos, desenvolvemos ele e vendemos agora com um retorno de mais de 27% ao ano. Um ativo que não estava listado, que está dentro do nosso ecossistema, dentro da CS Ambiental, que está ligado à CS Infra. Então, esse é um exemplo que contribuiu, mas muito mais do que isso. Mostra o retorno, mostra a capacidade de execução da nossa gente. E aí vamos para a desalavancagem também pelas melhorias operacionais. A melhoria operacional, André, ela passa pela redução de estoque, ela passa por um custo menor de manutenção. Você está diante de um grupo e de gente que é o maior diferencial das nossas empresas. E, modesta parte, com muita humildade, nós somos incansáveis, nós acreditamos todo dia que podemos fazer melhor hoje do que foi feito ontem. Então, você vai ver pela frente o menor custo. Nós temos um programa, conforme eu mencionei, de PRC forte, que é o programa de redução de custo. Nós temos que girar melhor os nossos ativos, reduzir nosso custo de manutenção, melhorar a produtividade dos ativos e o giro. Então, todas essas melhorias podem sim, e nós acreditamos que vocês podem ver, não estamos dando aqui nenhum guide, a melhoria da geração de caixa e das margens operacionais no futuro. É isso que eu quero te dizer, que essa é uma tendência. E teve algum outro terceiro ponto que eu acabei aqui, acho que não contemplando e não marcando. De monetização. Você comentou, o Denis comentou aqui, contribuiu aqui, se tem mais algum movimento estratégico de monetização. Veja bem, nós estamos muito atentos em todos os nossos negócios que nós estamos fazendo, o nosso foco é extrair valor de todo o nosso ecossistema. Agora, pode sim acontecer mais algum movimento? Pode. Faz parte da nossa estratégia também marcar valor e gerar valor e consolidar aquilo que nós estamos operando e que seja a atividade fim nossa, e nós estamos olhando as oportunidades que tem. E a gente acredita muito em ativos e no valor de ativos não percebido que tem dentro do nosso negócio. Por exemplo, a prova disso foi o movimento da Ciclus Rio, que mostrou o valor que tem. Então, a gente não descarta, mas esse não é o foco principal nosso. O foco principal é execução, ganhar market share, tirar mais do nosso valor daquilo que foi criado e desenvolver os nossos negócios. É nisso que nós estamos focados, André. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação e pela participação de todos que estão com a gente. Obrigado. Bom dia, abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Ramiro, do XP. Por favor, João, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, Fernando, bom dia, Denis, bom dia, Vitor. Eu queria pegar um pouco de cor sobre os novos projetos, né? Acho que vocês colocaram no release que ganharam 2 novas concessões no início de 2026, o Porto no Amapá e os lotes das escolas no Paraná. Se puder passar um pouco sobre o econômico dos projetos, a perspectiva de retorno para eles, e o que a gente pode esperar também para a CS Infra ao longo de 2026, né? Acho que a gente tem visto um ramp-up de algumas concessões que foram vencidas ao longo de 2025, como a CS Mob Leste. O que a gente pode esperar para essa empresa em termos de receita e EBITDA, fechando o 2026. Muito obrigado, pessoal. Oi, João, é Denis aqui. Eu vou falar só o comentário em relação à nossa disciplina de retorno dos projetos, desse projeto, inclusive, e deixa o Fernando falar aí do ponto de vista estratégico do negócio. Como a gente já disse, a gente reafirma, a gente olha o retorno também vinculado ao risco percebido dentro do projeto, né? Ele mira um retorno para o acionista na casa de 20%, podendo ser maior a depender do risco. Eu diria que talvez dificilmente fique acima de 30%. Então, vai de 20% a 30%, é isso que a gente olha, leva em consideração o grau de incerteza na execução, né? A gente tem executado muita coisa e, graças a Deus, tem executado com êxito. Vide o caso de Ciclus aí que o Fernando mencionou. Então, isso permanece. Ninguém vai cravar na pedra, porque, obviamente, tem uma questão de competitividade aí entre os participantes. Mas, como parâmetro, é isso que a gente considera, tá bom? E dentro do fluxo aqui, do que é essa concessão
especificamente, que a gente ganhou da CS, da infra social, ela tem uma distribuição de CAPEX modesta nos primeiros 3 anos, depois mais a manutenção. A gente entende que isso é exatamente o tipo de perfil que a gente está buscando, onde você tem proximidade da geração de caixa, né, sem uma demanda de CAPEX extremamente alta que possa comprometer outras iniciativas do grupo. Então, com isso, eu passo a palavra aqui para o Fernando. Fernando, por favor. João, Fernando, só para contribuir com o Denis aqui, primeiro eu queria deixar claro que faz parte da nossa estratégia a diversificação do portfólio de concessões. Ela é parte da nossa estratégia, ou seja, nós queremos depender das concessões de todas, mas não queremos focar em nenhum único nicho. E nós acreditamos muito que esse modelo da CS Infra, seja no setor da área ambiental, seja no setor de infraestrutura, seja no setor da infrasocial, que nós inauguramos agora com as escolas, tem algumas coisas comuns que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessas concessões. Primeiro, o foco principal é serviço, não é CAPEX. Segundo, ela começa a receita rápido. Não estamos falando de CAPEX ao longo de 5, 6 anos no futuro. Terceiro importante, tem todas elas uma fonte de garantia de recebimento muito significativa, ou seja, a garantia do recebimento. E praticamente todas elas, você tem quase que um take or pay, ou seja, você tem, por exemplo, a escola uma garantia de recebimento que depende só da sua execução do seu serviço, que modesta parte isso nós garantimos. Então, esse é alguns dos pontos comuns que tem todas essas concessões que fazem a diferença, e a gente continua olhando com grande oportunidade dentro desse retorno que o Denis tem comentado, e que sejam concessões de longo prazo, com retorno significativo e quase que com uma garantia de receita e convocação de serviço, que é o nosso negócio. É essa linha que tem sido a estratégia da CSI. Obrigado, João. Muito obrigado, pessoal, super claro. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Tineu, do Itaú BBA. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco a parte da alavancagem, né? A gente chegou nesse trimestre aqui próximo a 3 vezes, a gente tem aqui a entrada, né, do BNDES também no curto prazo. A gente tem tido aqui uma movimentação relevante, né, das subsidiárias, né? A gente tem visto JSL focando no asset light, Movida também focando em redução de dívida líquida, Vamos também. Onde a gente pode pensar que esse patamar de alavancagem ele caminha e ele abre espaço aqui para vocês poderem fazer outros investimentos em outros ativos, focar mais nessas concessões? Vocês acham que faz sentido a gente pensar um pouco mais nisso no médio e longo prazo? Obrigado, viu, pessoal. Bom, vamos lá. A gente tem sido, primeiro, obrigado pela pergunta, a gente tem sido vocal em manifestar o nosso desejo de ir trazendo essa alavancagem gradualmente para níveis até abaixo de 3 vezes, né? Isso pode não ser linear, porque todos nós sabemos que a monetização de um ativo ela não ocorre de maneira frequente, existem outras possibilidades, como o Fernando falou, o nosso foco está via melhoria, extração de mais operacionalmente dos negócios já montados. Então, acho que o primeiro guia é dizer que a gente continua olhando para essa contínua desalavancagem, ressalvado aqui o aspecto pode não ser exatamente linear, tá bom? Agora, nos outros pontos, como é que ficou? Acho que o Fernando comenta o seguinte, era alavancagem e outro, perdão. Repete sobre o primeiro. O foco é crescer menos, focar menos nos outros negócios, olhar mais a concessão. Na parte de infra, a gente também tem tido, com o nosso histórico de execução, a gente também tem avaliado a parceria com outras fontes de capital, dado que a nossa execução tem, a nossa capacidade de fazer tem sido demonstrada a despeito de todos os projetos que já estão de pé e dos que estão por vir. Então, isso eu não diria que a gente vai desviar o nosso foco, o Fernando já deu, mas é dar continuidade naquilo que está sendo construído. O Pedro, contribuindo aqui, Fernando, contribuindo aqui com a colocação do Denis,
Faz parte da nossa estratégia, conforme nós falamos. Nós estamos muito honrados, é uma felicidade para a gente ter um selo, não de governança, modesta parte, porque governança nós sempre tivemos, mas é um selo ser escolhido e selecionado depois de uma diligência de praticamente uns 10 vezes do BNDES, ter o BNDES entrando no nosso negócio. Francamente, nós não aceitamos a entrada do BNDES por causa da estrutura de alavancagem, para desalavancar, não foi esse o nosso objetivo. Pelo contrário, o nosso objetivo foi ter alguém que a gente acredita, sim, que pode contribuir, estando junto com a gente, não só com o nosso planejamento estratégico, mas também contribuir com o nosso setor, a hora que ele conhece melhor do nosso setor. Então, é uma felicidade muito grande a gente ter tido o BNDES como entrada, como você comentou, e como consequência contribui com a desalavancagem. Mas não é o objetivo principal e nem tínhamos necessidade da entrada do BNDES. Pelo contrário, foi uma escolha nossa e, mais uma vez, em linha com o nosso planejamento estratégico dado pelo nosso conselho, a gente sempre se antecipa às necessidades e de uma maneira que gere valor para a nossa economia. A gente acha que tem muito valor a entrada do BNDES para nós. Eu gostaria de deixar isso claro. E aproveitar para contribuir também com a colocação do Denis. Nós não vamos parar o desenvolvimento das nossas empresas para focar em concessão. Nós vamos olhar a concessão como um negócio à parte e dentro do que o Denis comentou, a gente acredita muito que para negócio bom não falta dinheiro. Como a gente acha que nós estamos entrando em concessões muito diferenciadas, nós já temos gente querendo entrar junto com a gente. E que nós não descartamos que vocês podem vir acontecer isso. E a não crescimento, menos capex nas outras empresas, eu gostaria de aproveitar essa pergunta para dizer para vocês o seguinte: nós estamos ganhando market share onde nós estamos. O menos capex não é porque nós não queremos alavancar, é porque não tem necessidade nos negócios. O estoque da Vamos, a gente pode crescer a receita, o EBIT da margem com o próprio estoque da Vamos, como tem na automóvel, como na Movida tem oportunidade de melhoria dos indicadores operacionais. É isso que eu quero te dizer, que nós não estamos deixando de ganhar market share e nem de crescer por causa da estrutura do capital, e sim em linha com o planejamento estratégico desse ciclo de entrega e depois voltar a crescer em todos os negócios, e um negócio não irá comprometer o outro. É só para a gente contribuir com o seu fechamento e para a sua análise. Obrigado aí. Obrigado, viu? Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no ícone Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do Sr. Andrei Radaik, da Caixa Econômica Federal. Por favor, Andrei, seu microfone está liberado. Desculpa, não é o Andrei, é a Thaís. A dúvida é sobre o banco. Eu queria só entender do BBC, no caso, né? Eu queria só entender qual que é o percentual da carteira que está emprestado ali no grupo, mais ou menos, não precisa ser um valor exato, aproximado, e queria entender o porquê do Basileia tão próximo do mínimo exigido do Banco Central. Aí, bom dia, Fernando. Já passo a palavra já para o Denis aqui, se ele quiser acrescentar alguma coisa. Mas dentro da sua pergunta, deixa eu dizer claro aqui mais ou menos. Primeiro, estar com a Basileia dessa forma é uma escolha nossa. Nós não temos por que andar com a Basileia folgada. Porque se a gente gera financiamento, a gente aporta a hora que tem a necessidade, não tem por que aportar para deixar o dinheiro parado lá. Eu, pelo menos, acredito que dinheiro parado em qualquer lugar, ele é ruim. Então, faz parte, sim, da otimização do nosso recurso. Lembrando que acelerar o financiamento ou não acelerar, ele depende da gente. Agora, independente disso, é importante, aproveito para agradecer a sua pergunta, o banco nosso ele é estratégico, faz parte da nossa estratégia ter ele, para conhecer como está o financiamento de carro. Agora, é importante, nós só temos trabalhado mais de 95% dos nossos carros financiados. É até 4 anos os carros, é de 30% a 40% de entrada, com spread de 10%. A gente quer fazer, sim, carro mais antigo um pouquinho, mas vai ser por volta de 15% da carteira. 85% vai continuar sendo carros com esse perfil de até 4 anos. É isso. A carteira, não sei, hoje deve estar por volta de 2,2 bi, tá certo? 2 bi, 2,2 bi. E essa é a estratégia, e a gente vai fazendo o aumento de capital conforme tendo a necessidade.
E hoje 60% da geração já está fora do nosso grupo, mas dentro do mesmo foco. Automóveis, seminovo, entrada nesse perfil com spread desse tamanho. É isso que tem sido o foco do banco. Thaís, deixar que o Denis tiver alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Não, Thaís, eu não tenho nada a acrescentar. É o planejamento do banco sendo executado paulatinamente. E com destaque ao fato que a nossa inadimplência ela é um pouco menor do que a média informada pelo Banco Central, que demonstra a qualidade dessas premissas que o Fernando destacou aqui na hora de conceder. Então, é isso. Obrigada. Obrigado. Nesse momento, iniciaremos a leitura das perguntas por escrito. Por favor, pode prosseguir. A primeira pergunta vem do Jonathan aqui. Existe alguma possibilidade do aumento de capital da Simpar não se concretizar? E segunda e o aumento de capital em Vamos e Movida? Então, a primeira resposta é não. O aumento de capital de Simpar está 100% garantido. E na segunda resposta, depende como as condições de mercado e dos outros demais participantes, mas está ancorado em 65% por Simpar e BNDESPAR, né? No caso, tanto de Vamos quanto de Movida. Só ressaltando aqui que me chamaram a atenção na pergunta anterior da Thaís, o banco financia os clientes do grupo e fora do grupo, mas não as empresas do grupo. Acho que é um ponto que vale destacar aqui, que ele me chamou a atenção. Bom, a última pergunta que a gente tem aqui pela internet é do Nicolas. Fala de novo da questão de alavancagem, né, que a gente já mencionou a intenção de redução de alavancagem. Se a gente podia dar uma atualização sobre o assunto. E qual o prazo para atingir o objetivo de zerar a dívida líquida da holding, né? Bom, o Nicolas, a gente entende que respondemos naquela pergunta prévia, acho que foi do Itaú, né? A gente segue aqui o ritmo de desenvolvimento de acordo com o nosso planejamento estratégico, que é uma fase que a gente começa a entregar a desalavancagem depois de ter construído as bases. Então, isso será dado continuidade, como o Fernando também destacou, da busca pela melhoria operacional. E aqui no prazo para atingir a dívida líquida zero na holding, a gente não dá um guidance, mas a gente está perseguindo isso, tem esse foco. Ela fez parte da construção de tudo que a gente usufrui, né? A gente talvez, grosso modo, tenha desenvolvido um pouco antes da data de base do IPO para cá, multiplicou por 50 vezes o faturamento do grupo, algo assim, né? E agora, depois de ter feito toda uma reorganização societária em 2020, agora a gente está lidando com esse tema da dívida líquida da holding, em que a gente tem focado na sua redução. Então, esse trabalho será dado continuidade, mas eu não vou poder afirmar aqui uma data para você. Não sei se o Fernando quer acrescentar alguma coisa a mais, se não sei se tem mais perguntas aí. Tem mais uma pergunta? Perfeito. Online? Vai falar? Tá bom. Pode falar. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Afonso Pereira, da Sicredi Asset. Por favor, Afonso, seu microfone está liberado. Bom dia, Fernando, Denis. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Minha pergunta é um follow-up no comentário do Fernando sobre a parceria com o BNDESPAR. O que vocês já mapearam de vetores de sinergia que esse parceiro pode trazer? E o que vocês podem compartilhar com a gente, né? Eventualmente uma sinergia em custo de dívida, enfim. Qualquer coisa que vocês puderem compartilhar aí. Obrigado. Afonso, deixa eu te falar o seguinte. Primeiro, eu não vejo assim uma sinergia, quer dizer, que tenho, realmente eu não tenho a sinergia que eu posso te dizer. Eu acho o seguinte, o BNDESPAR tem quadros que a gente sempre admiramos, porque a gente tem uma relação com o BNDES há muitos anos, de financiamento, de caminhões, etc. Enfim, como todo o Brasil sabe, todo o Brasil tem acesso. Então, a gente sempre teve uma admiração pela governança, pela forma como ele faz, como ele contribui com o desenvolvimento, não só nós, na hora que ele financia caminhões, etc., mas com as indústrias que nós participamos, como papel, celulose, que a gente convive isso há muitos anos como prestador de serviço, no agro de uma forma geral. Então, sempre tem uma admiração muito grande. Mas só nos últimos 8 ou 10 meses foi uma convivência aí com o Denis, com toda a equipe, menos comigo até, mas de ver a forma como foi feita essa diligência, a forma como visitaram
eu vou dizer o seguinte: a gente concluir e com a entrada de uma escolha dele para a gente é uma honra e é um selo, não só nossa governança, nosso modelo de gestão, como o nosso negócio. Mas mais do que isso, nós passamos a ter ele sem estar engessado, sem ter mudado nada. Ou seja, a governança, a gestão é nossa. Vamos ter a felicidade de ter um conselheiro indicado por eles, que com certeza vai contribuir no nosso planejamento estratégico. A gente tem a certeza disso e acreditamos muito nisso. Mas não vai travar o nosso dia a dia que comprometa a nossa gestão, porque dentro é a nossa gestão que vai prevalecer. Pelo contrário, eu acredito, pelo menos com muita humildade, que é isso que eles resolveram investir pela qualidade da nossa gestão e da nossa governança, e não aqui para mudar a nossa governança. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Agora, o que eu acredito, para te dar mais detalhe, mais colorido sobre a sua pergunta? Eles vão estar perto da maior empresa de logística, com o maior portfólio de serviço logístico, que envolve o caminhoneiro, que envolve o transporte rodoviário, mas que envolve a intralogística também, o intralog, e outras operações que tem. Então, eles vão poder ter uma visão do que é o setor, que eu acredito que eles, conhecendo isso, possa contribuir para a análise do setor a nível de Brasil. E o que é o setor? Na mesma coisa quando você vê uma Vamos, que a Vamos nada mais é do que é uma alocação que, na verdade, substitui o financiamento e contribui com a renovação de frota, contribui com a modernização do sistema rodoviário no Brasil e contribui com a indústria diretamente. Porque quando a indústria não investe em ativo, e ela investe na atividade principal dela, ela aumenta mais o seu desenvolvimento. Isso, o BNDESPAR vai estar mais próximo dessas operações e ver isso, a economia real. Eu acredito que isso possa contribuir com o nosso setor. Não estou dizendo que a gente fez isso com esse objetivo, mas a consequência de estar junto com o BNDESPAR, com certeza a gente acha que isso contribuirá de uma forma geral. Quando você vê uma locadora como a Movida contribui com a renovação da frota no Brasil também e com o acesso das pessoas ao lazer e ao comercial também, de uma forma muito diferenciada. Então, esse tipo de coisa, ter o BNDESPAR perto, eu acho que contribui, de uma forma geral, com a sociedade, com todo o ecossistema nosso na economia do Brasil. É isso, mais ou menos, que eu te digo, isso que eu vejo, essa contribuição. E, com certeza, ele contribuirá com a gente também. Não sei se o Denis tem aqui alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Afonso, olhando daqui, eu também vejo um alinhamento muito grande, assim, em termos de investimento, né? A gente tem um grupo controlador, um controlador claramente definido e que tem uma visão de longo prazo, de construção, e essa construção, como o Fernando destacou, traz grande produtividade a todos os nossos clientes, consequentemente, pela nossa atuação no Brasil, no próprio Brasil. Então, se você pensar que de uma empresa fechada, você fez uma empresa holding, 8 subsidiárias, com 5 aberturas de capital, né, dando alternativas de investimento para que as pessoas possam alocar os seus recursos, seja na holding, seja individualmente, você tem um parceiro de investimento no capital da companhia com grande capacidade de investir, que vai estar perto de todas essas oportunidades que o grupo criou e certamente continuará criando, e eu tenho certeza que, se a gente manter a qualidade do que tem sido feito, estará apoiando com o capital adicional sempre que isso for ocorrer. Então, eu acho que esse alinhamento é um alinhamento bastante interessante, visão de longo prazo, junto com todas essas outras possibilidades. Só queria destacar isso. Perfeito. Bastante claro, Fernando, Denis. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para que faça as considerações finais da companhia. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos, dizer que nós estamos muito felizes com tudo que nós temos feito, mas a nossa maior felicidade é por acreditar que a gente tem muito mais a fazer do que aquilo que já foi feito até agora. E quando a gente fala isso, gente, com muita humildade, sem criar nenhum guidance aqui, vou passar rapidamente, e a gente fica aqui ansioso um pouco para passar para vocês toda a nossa expectativa dos negócios, sem criar nenhum guidance, mas quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente olha, por exemplo, os nossos negócios, muita gente pode perguntar assim, mas onde é que dá para fazer mais e melhor? Tal? Primeiro, vocês estão diante de uma companhia que tem um ecossistema que acredita muito nas pessoas. E um dos nossos negócios, do nosso valor, da nossa cultura, é acreditar que a gente pode sempre melhorar naquilo que a gente já tem feito. E quando fala dos negócios, automóvel, por exemplo, automóvel começou a integração dela
Nós temos muito mais a ter vendas por ponto, maior receita no pós-vendas. Essa integração está sendo feita, agora que acabou, nós reformamos mais de 92 lojas, foram reformadas ou construídas. Então, essa integração vai ser ao longo de 2026 e a extração de valor disso, a gente acredita que vem na sua plenitude ao longo de 2027. Sem dar nenhum guidance, quer dizer, mas a Automóvel, por exemplo, ela deu um guidance para 2027, que vocês podem ver na divulgação dela. Quando a gente fala da JSL, eu queria convidar vocês a olhar os números da JSL, ver a sua geração de caixa, mas ver a criação da Intralog que estava dentro da JSL. É uma criação de uma companhia 100% de logística intralogística, que não tem um equipamento, uma companhia vai nascer com próximo de 500 milhões de reais de EBITDA, e ela estava dentro da JSL. Faz parte, sim, do nosso planejamento que a JSL seja uma empresa nos Estados Unidos, a operação pelo mundo, vocês conhecem muito melhor que eu, país desenvolvido, você tem um lease operacional. Aqui você não tem um lease operacional, mas é perfeitamente através da locação, a JSL pode ser uma empresa leve de ativo. Isso está em linha com o nosso planejamento e com a nossa construção da geração de valor também. Então, é um momento de grande oportunidade, quando você vê juros, um momento como está atravessando, uma empresa consolidada como a JSL também tem a oportunidade de geração de novos negócios. Quando a gente fala da Movida, se chamar para vocês uma reflexão, eu acho que a Movida contribuiu, a gente sempre fala isso, com a transformação do setor, trazendo muito mais clientes para o negócio, com o DNA nosso de servir, da nossa inteligência de gestão de ativos e da nossa relação nesse segmento das montadoras. Isso foi construído a Movida, só que hoje, quando a gente está construindo, segundo dizem, tenho escutado do próprio mercado, parece que tem vários indicadores operacionais nossos, se não for todos, que é o melhor do mercado. Mas a gente acha que tem muito mais para fazer. Nós temos condições, sim, de ter menos custo, de otimizar melhor a frota, da nossa inteligência de preço e do giro de ativo. A Movida tem feito isso, e com uma excelência. Mas a gente acredita que dá para extrair ainda mais valor disso. E o mercado é muito grande, tem mercado para todos nós. Mas nós trouxemos na Movida mais de 600 mil novos clientes, CPFs novos, ao longo de 2025. O que isso mostra a atração que a Movida tem tido e a qualidade e excelência do seu serviço. Mas não só trazendo, como mantendo os clientes. Quando a gente fala da Vamos, nós já temos falado isso, tem oportunidade da redução de estoque, tem mais de 1,5 bilhão de estoque que a gente entende que isso vai ser vendido ou vai ser colocado para trabalhar. Mas mais importante do que isso, eu queria salientar para vocês, nós falamos desde a criação da Vamos, que os contratos dela de 5 anos têm muita oportunidade de ser prorrogados. E mais de 50% dos contratos que têm vencido têm sido prorrogados por mais de 20 meses com os mesmos ativos e com reajuste de preço. E, além disso, tem muitos ativos sempre novos, que são ativos que se devolveram antes do tempo ou que foram retomados, que estão sendo alugados por 2 ou 3 anos. Isso vai ser um negócio recorrente, a gente acredita, para frente, o que mostra menos necessidade de CAPEX. É um pouco disso, quer dizer, da CSI, nós comentamos com mais detalhes, mas queria salientar para vocês a capacidade da nossa gente. O porto está 100% pronto, o ATU 12 e o ATU 18, entrando em operação com equipamentos, com guindastes de última geração e começando a sua operação com grande produtividade e com grandes demandas e contratos fechados pela frente. A BBC, nós já falamos qual tem sido o foco dela, a nossa felicidade com a chegada do BNDES Par, estamos muito felizes, e em linha com o nosso planejamento, a venda da Ciclos Rio fez parte da nossa estratégia e da nossa geração de valor, e mais do que isso, para que o mercado perceba a qualidade dos ativos que tem junto, debaixo da Simpar, que muitas vezes não estão listados. Os que estão listados têm essas oportunidades que eu comentei há pouco, e os não listados que não é percebido o valor que tem, seja pela sua geração de negócio para frente, ou seja, pelo seu valor que tem embutido no negócio. É isso, gente. A gente acredita que da maneira como a gente tem feito nesse ecossistema, a gente tem extraído valor, mas o valor a ser extraído é muito maior do que aquilo que vocês têm percebido e que a gente tem tido a capacidade de mostrar com o tempo. Enfim, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quero, em nome aqui do Denis, do Vitor, da nossa gente, primeiro agradecer toda a equipe da RI, que a gente no final está aqui falando, mas quem faz o material todo é ele que tem construído, e agradecer muito aos nossos mais de 56 mil colaboradores que estão nos negócios, nas lojas, nas operações nossas, fazendo acontecer todo dia, mas em nome de todos eles agradecer
aos nossos mais de 260 participantes que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado pela atenção, pela confiança de todos vocês e pela contribuição que vocês nos dão no dia a dia. Quando perguntam melhor, a gente sempre analisa o nosso negócio da melhor forma. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, fiquem com Deus. Grande abraço para vocês aí, uma boa semana. Grande abraço, obrigado. A videoconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.